O Frederico, de Vitória da Conquista, pergunta: Pastor, como nós devemos tratar os pastores? A Bíblia manda respeitar os líderes, tratá-los com honra, mas podemos venerá-los? Frederico, muito obrigado por sua participação através do Instagram. Que Deus te abençoe. O pastor é um servo do Senhor Jesus Cristo, alguém comissionado, designado pelo próprio Jesus para apacentar o rebanho de Deus, a igreja de Deus. O pastor é um ser humano, como outro qualquer. Ele tem as mesmas prerrogativas e as mesmas condições espirituais de qualquer membro da igreja. Não é melhor do que ninguém, não é superior a ninguém do ponto de vista espiritual e sob outros aspectos também. A Bíblia ensina que nós devemos nos tratar uns aos outros com honra. Ora, se eu trato você com honra e você me trata com honra, logo nós estamos no mesmo nível, no mesmo patamar. A vontade de Deus é que nós sejamos um em Cristo e Deus não faz acepção de pessoas. Claro que nós devemos respeito ao líder. Existe hierarquia. Sim, existe hierarquia em todas as instituições e organizações humanas. Existe hierarquia no reino das trevas e existe hierarquia no céu. Inclusive, Lúcifer foi expulso do céu justamente por não respeitar a autoridade de Deus. Ele se rebelou contra o Altíssimo, desejou tomar o lugar do Altíssimo e por isso o arcanjo o expulsou do céu. Claro que nós devemos respeito ao pastor, veneração jamais. A glória é do Senhor Jesus, a glória é de Deus. Infelizmente, há líderes que acham que são superiores, são melhores, são dignos de uma honra muito elevada e devem ser bajulados, etc. Há líderes que exigem primícias à moda do Antigo Testamento, inclusive isolam textos que lhes são convenientes para manipular o rebanho, para fazer com que o rebanho os trate de uma forma muito privilegiada. Tudo isso entristece o Espírito Santo. Na verdade, o líder é conservo. Ele está a serviço da igreja, a serviço do povo de Deus. Igual um prefeito, por exemplo. O prefeito não deve ser venerado, adorado, glorificado. O prefeito é um funcionário público, alguém que está a serviço da comunidade, a serviço da população, devendo inclusive prestar contas. O pastor, igualmente, ele está a serviço de sua comunidade, ele está para servir a Deus, servindo a igreja, ele está para atender às demandas da sua comunidade. E ele não consegue resolver todos os problemas, não consegue satisfazer a todos, não consegue agradar a todos, porque ele é humano. Inclusive, o próprio Jesus Cristo, o sumo pastor, não conseguiu agradar a todos justamente por ser autêntico, legítimo, sincero, verdadeiro. Bajuladores, pessoas falsas, até conseguem agradar muita gente na base da falsidade. Mas as pessoas sinceras, elas certamente não agradarão a muitas outras pessoas. O que eu estou tentando demonstrar é que o pastor sincero, aquele que realmente serve a Deus, servindo a igreja, ele tem uma preocupação maior em agradar a Deus. Ele faz a vontade de Deus, obedece às prescrições e determinações da palavra de Deus. Ele não está muito preocupado com o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão achar, se as pessoas vão lavar os seus pés, se as pessoas vão bajulá-lo rasgando sedas. Ele não está preocupado em receber presentes, mimos das pessoas, ele está preocupado principalmente em agradar a Deus. E Paulo, o apóstolo, fala sobre isso. Ele diz exatamente assim: nós não estamos preocupados em agradar a homens, nós queremos agradar a Deus.
Logo, o verdadeiro pastor é aquele que, em primeiro lugar, tem compromisso com a palavra de Deus, tem compromisso com o Senhor Jesus, está às ordens do Senhor Jesus e fala sempre a verdade. Ensina o que é certo à luz da Bíblia, ainda que algumas pessoas não gostem, ainda que algumas pessoas não queiram ouvir. Mas, infelizmente, há líderes que, numa tentativa de agradar a maioria, acabam distorcendo princípios bíblicos, acabam deixando de orientar devidamente, acabam passando a mão pela cabeça de pessoas que, na verdade, precisam de exortação, admoestação e repreensão. Então, nós devemos sim, como eu já disse, respeitar a liderança, tratar com dignidade, tratar com educação, tratar do modo como a Bíblia nos ensina, do modo como Deus exige, mas jamais devemos venerar a figura do pastor, do líder, seja ele quem for, jamais devemos tratar o líder como se fosse um semideus, como se fosse um rei. Inclusive, há pastores que, achando que o título de apóstolo é superior, tem uma importância maior, eles buscam adquirir esse título e, não se conformando ainda com o título de apóstolo, alguns buscam o título de rei. E já aconteceu, inclusive, no Brasil, de apóstolo ser aclamado rei. Isso se constitui numa afronta direta à palavra de Deus e à pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração, mas que não divide a sua glória com ninguém. Sim, Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é de Deus. O Senhor Jesus é o único digno de adoração. Nós precisamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Devemos adorar a Deus com toda a sinceridade de nossos corações, entendendo que nós outros, os humanos, sejamos apenas membros ou líderes, pastores, presbíteros, bispos, ou tenhamos, no caso de algumas denominações, o título apóstolo, nós somos todos humanos, todos somos servos do Senhor e devemos ter muita alegria em ser considerados e respeitados como servos do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, por exemplo, escreveu assim: "E vocês, presbíteros como eu, cuidem do rebanho de Deus com amor, não por obrigação, não oprimindo o rebanho, mas cuidem do rebanho com amor." Interessante que Pedro, apóstolo, não se apresentava como tal. Ele preferia apresentar-se como servo do Senhor Jesus. Assim também Paulo, muitas vezes, apresentava-se como servo de Deus apenas. Lembrando, inclusive, que o colégio apostólico de Jesus Cristo, ou seja, os apóstolos originais, existiram apenas para aquela ocasião da fundação da igreja. Paulo não ordenou nenhum apóstolo. Pedro não ordenou nenhum apóstolo. Não houve continuidade desse título apóstolo. Todavia, se o título apóstolo é utilizado de acordo com a etimologia da palavra, com o significado original da palavra, não tem problema, porque apóstolo significa o enviado. O enviado é um missionário. Então, se alguém utiliza o título de apóstolo nessa condição de missionário ou enviado, tudo bem. Agora, se alguém utiliza para receber maior honraria, para receber maior glória, para se destacar acima dos demais, certamente essa pessoa está tomada pela síndrome de Lúcifer, uma doença mortal. O orgulho mata a vida espiritual, o orgulho destrói a comunhão com Deus, o orgulho leva à perdição eterna, o orgulho leva à desgraça, como diz a Bíblia. Antes da desgraça vem o orgulho, a arrogância, a prepotência. É necessário ter muito cuidado. Então, assim, mesmo que a pessoa tenha o título de ancião,
presbítero, pastor, bispo, apóstolo. Essa pessoa deve ser tratada como outra pessoa qualquer, com respeito, educação, dignidade, mas como um ser humano e não como um semideus ou até como se fosse um deus, uma pessoa especialíssima, uma pessoa acima da média, uma pessoa que tem assim uma comunhão maior com Deus e, portanto, Deus a escuta de uma forma diferenciada. Deus não tem filhos privilegiados. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso é necessário que a gente compreenda que todos nós fazemos parte do sacerdócio real. À luz do que a palavra de Deus nos ensina no Novo Testamento, o pastor não é um sacerdote. Ele faz parte do sacerdócio real. A igreja é um sacerdócio real e cada um de nós, membros do corpo de Cristo, podemos acessar com ousadia e confiança o trono da graça de Deus, porque nós fazemos parte do sacerdócio real, porque o véu foi rasgado. Inclusive, há uma música antiga que expressa muito bem essa doutrina. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha cada vez mais. Então, é necessário que nós compreendamos que todos estamos no mesmo patamar. A hierarquia é necessária, a hierarquia é uma necessidade para qualquer instituição, para qualquer organismo. A hierarquia é necessária, mas tratar o líder, né, que está, do ponto de vista hierárquico, acima dos demais, simplesmente por ter a obrigação de cuidar, de apacentar, de administrar, tratá-lo de uma forma diferenciada, como se ele fosse uma pessoa superior, não é correto e entristece o Espírito de Deus. A gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, porque a glória pertence somente ao Senhor. E que Deus nos abençoe e aplique esta reflexão aos nossos corações. E eu peço, por favor, que você curta, compartilhe, se inscreva no canal ADR, para que nós possamos alcançar outras tantas pessoas com a palavra da restauração. Muito obrigado.